Olá pessoal, bom dia, tudo bem? 1º de outubro, domingo, dia do Senhor. E nesse domingo, 1º de outubro, também é dia de Santa Teresinha. E eu queria começar então essa reflexão com uma frase dela. Santa Teresinha falava: a vida é apenas um instante entre duas eternidades. A vida é só um piscar de olhos entre duas eternidades. E ela falava também: para te amar, ó Jesus, eu só tenho hoje. E é uma verdade, né? Só temos o dia de hoje, porque o ontem já passou. E o amanhã ainda virá e não sabemos se vamos estar vivos ou não. Só temos o dia de hoje. Precisamos viver bem esse dia de hoje. Precisamos amar a Deus nesse dia de hoje, porque não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. Tudo que temos hoje é o agora. É o agora para se viver. É o hoje que nós temos para viver. Esse dia de hoje, para amar a Deus, para voltar para Deus, para converter o nosso coração. Porque não sabemos quanto tempo nós temos de vida ainda, não é verdade? Olha, gente, no meu trabalho eu me deparo com muitas mortes violentas, com muitos acidentes terríveis. Pessoas que levantaram de manhã e foram trabalhar e foram fazer aquilo que faziam todos os dias. Mas nesse dia específico não voltaram para casa. Foi o último dia delas e elas não sabiam disso. Pessoas que estavam na sua rotina, pessoas que estavam no seu cotidiano e que chegou o seu dia. Chegou o seu dia de voltar para Deus. E muitas vezes eu fico pensando, como é que será que elas estavam vivendo? Como é que elas estavam amando a Deus? Será que elas estavam amando a Deus ou não? Nós não sabemos qual é o nosso último dia, por isso precisamos estar prontos, preparados e voltar para Deus, do jeito que nós estamos hoje. Não amanhã, não depois, mas hoje. O tempo é agora, o tempo é hoje. Mudança de vida, mudança de mentalidade. E é isso que o Evangelho, nesse domingo do Senhor, nos fala hoje. Jesus conta uma parábola, ele conta que um pai tinha 2 filhos e falou para o primeiro filho: eu preciso que você venha trabalhar hoje na minha vinha. E é interessante que ele fala, essa palavra hoje fica muito forte, muito evidente. Ele não pede para ir amanhã, daqui a uma semana, ele pede hoje. O tempo é hoje, o tempo é agora. E aquele primeiro filho fala: não, eu não vou. Mas depois ele se arrepende, ele muda de vida, ele muda de mentalidade e ele vai trabalhar na vinha. E esse pai fala para o segundo filho: filho, eu preciso que você venha trabalhar hoje na minha vinha. E aquele segundo filho fala que vou sim, hoje eu irei. Mas ele não vai. E Jesus pergunta então para os fariseus: qual fez a vontade do Pai? E todos falam: o primeiro, que apesar de ter falado ou não, ele foi trabalhar. O outro, que falou que ia, não foi. Quantas vezes nós vivemos de aparência, não é verdade? Apenas falamos que somos cristãos, falamos que amamos a Deus, mas não agimos como? Precisamos agir e não apenas falar. Aquele filho que falou que não iria, ele mudou de mentalidade, ele mudou de vida, ele fez uma conversão. E o que é conversão? Gente, conversão é mudança de vida. Por exemplo, quando a gente está na autoescola, a gente aprende muito isso, né? Quando a gente está treinando para a prova de legislação, fazer uma conversão à direita, fazer uma conversão à esquerda, ou seja, estamos numa via e precisamos fazer uma conversão, ou seja, mudança de direção. Vamos virar totalmente, ou à direita ou à esquerda. Quando precisamos fazer essa conversão, a gente muda de direção, a gente não está mais naquela direção que a gente estava. Eu sempre gosto de contar essa história. Certa vez eu fui atender um local de um acidente numa rodovia que tinha uma curva muito perigosa e um carro precipitou-se num abismo. E eu olhando a sinalização daquela via, aquela via estava cheia de sinalizações pedindo para diminuir a velocidade, para verificar o freio, para virar à direita. O carro que estava indo naquela direção precisava então diminuir a velocidade, parar um pouco, verificar o freio e fazer uma conversão à direita, ou seja, mudar de direção. Porém, aquele veículo
que eu fui fazer a perícia, ele não diminuiu a velocidade, ele não freou, não tinha marcas de freagem, e ele precipitou-se. Ele não mudou de direção, ele caiu no abismo. Nós hoje somos chamados a isso, a mudarmos de direção, a diminuirmos um pouco o ritmo que nós estamos indo, para que a gente possa mudar de direção, mudarmos o jeito que estamos vivendo, a vida que estamos vivendo. Meus irmãos, a hora de voltarmos para Deus é hoje, é agora. Não adianta apenas falar, não, eu vou à igreja, não, eu vou rezar. E o tempo, com tanta coisa que a gente tem para fazer, a gente acaba se esquecendo de rezar. Ah, hoje não deu para rezar, não, mas amanhã eu vou rezar. E amanhã tem outras coisas para a gente fazer e a gente não consegue, o tempo vai passando, até que um dia vamos acordar pela última vez. Vamos sair de casa pela última vez. Será que estamos preparados? Fique com Deus, foco, força e fé.